Olá, Brasil! Bem-vindos! Estamos começando a fase 9 de Geografia. Nessa etapa, vamos aprofundar o conhecimento sobre a formação dos blocos econômicos mundiais, o NAFTA, a União Europeia e a Comunidade dos Estados Independentes. Vamos saber a importância desses grupos na configuração do mundo atual. Vamos entender melhor a relação Norte-Sul que define os países desenvolvidos e subdesenvolvidos e ainda compreender o processo que levou os Estados Unidos a ser uma superpotência global. O Japão, os problemas ambientais, o terrorismo são outros conteúdos intrigantes que vamos aprender nessa última fase do ensino fundamental de Geografia. Então, fique esperto, não perca nenhum detalhe. E bom estudo! Olá! Um mapa pode mostrar diferentes situações de acordo com o objetivo do estudo. Existem mapas que dividem a superfície terrestre em norte e sul, por exemplo, e que apresentam as desigualdades econômicas e sociais entre os países e as populações. Há algumas categorias que adotam como critérios os aspectos naturais. É o tipo de divisão que pode ser utilizada por décadas, porque quase não sofre alterações. Já as divisões que seguem critérios econômicos, culturais ou por índice de qualidade de vida são mais flexíveis. Como mudam com frequência, devem ser constantemente revisadas. A divisão por aspectos naturais é descritiva e explicativa. Já que toma por base aspectos culturais ou econômicos, pode se transformar conforme o desenvolvimento de cada país. Por que alguns países são mais desenvolvidos que outros? Como se mede o desenvolvimento? A ONU, Organização das Nações Unidas, criou um índice para medir a qualidade de vida dos países no mundo. Para isso, as pesquisas foram focadas na economia, na saúde e na educação. Dentro dessas áreas foram avaliados pontos específicos: a renda per capita, o produto interno bruto, PIB, o analfabetismo, a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Através desses índices, podemos perceber a desigualdade entre os países. Mas o que levou a esta atual disparidade entre as nações? Acredita-se que um dos motivos tenha sido o tipo de colonização que cada país sofreu. Nos países em que a colonização foi planejada, houve um maior desenvolvimento. Já os que sofreram a política de exploração se tornaram subdesenvolvidos. Mas esta divisão não é exata, porque o nível de desenvolvimento pode variar. Nos países do norte, nem todos são desenvolvidos e nem todos ao sul do mundo são subdesenvolvidos. E o Brasil, na sua opinião, em que categoria está? Algumas das principais características do subdesenvolvimento são o predomínio da atividade agrícola, os altos índices de mortalidade infantil e o grande crescimento da população. Mas essas características não são determinantes. A China, por exemplo, é hoje a quarta economia do mundo, mas segundo dados divulgados pela ONU, até bem pouco tempo ela encontrava-se no sul subdesenvolvido. Por isso, quando formos analisar um mapa, veremos que existem muitas divisões que determinam a leitura. Em um mapa que divide o mundo por questões de desenvolvimento, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, mesmo localizadas no hemisfério sul da Terra, pertencem ao norte industrializado. Isso porque foram classificadas segundo critérios socioeconômicos. Da mesma forma, países como México, Marrocos e Índia, que se encontram no norte, fazem parte dos países subdesenvolvidos. Essas diferenças aparecem claramente nos indicadores sociais. Por isso, quando for ler um mapa, fique atento para a divisão escolhida. Cada organização gera uma interpretação. Fique atento. A gente se vê. Tchau!
Olá! Você sabia que a Oceania é o menor continente da Terra? Muitas pessoas ficam em dúvida se ela é realmente um continente. Para resolver essa questão, é preciso saber a diferença entre continente e ilha. Os dois são uma extensão de terra cercada de água por todos os lados. A diferença está no tamanho. Para ser uma ilha, é preciso ser menor que a Groenlândia, aquela ilha no topo do globo terrestre que pertence à Dinamarca. E para ser continente, deve ser maior que a Austrália, um país que pertence à Oceania. A Oceania não é composta apenas pela Austrália, mas por vários países e um conjunto de ilhas, como por exemplo Micronésia, Polinésia e Melanésia. Os países mais desenvolvidos desse continente são a Austrália e a Nova Zelândia. É o conjunto de ilhas e países que compõem a Oceania. A Austrália é o maior país e serve de referência para delimitar o tamanho de ilha e continente. Então você já sabe, a Oceania é um continente. Bom estudo! Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos da Oceania e estão localizados no hemisfério sul. Mas a divisão geográfica é diferente da divisão econômica. Por isso, apesar de estarem localizados no hemisfério sul, são considerados países do norte, ou seja, países desenvolvidos. Os dois países mais desenvolvidos desse continente, Austrália e Nova Zelândia, foram colonizados pela Inglaterra. Eles têm características muito parecidas com as europeias, como as grandes cidades, o tipo de vida da população, a cultura e os costumes. São países que recebem também um grande número de turistas. A natureza é um atrativo na Oceania. Vanuatu, por exemplo, é um país composto por 83 ilhas e fica no sul do Oceano Pacífico. As águas cristalinas, os corais e os destroços de embarcações no fundo do mar formam um ambiente perfeito para o mergulho. Na Austrália, a natureza convive harmoniosamente com construções modernas e chama a atenção de quem passa por lá. Apesar da Austrália ocupar quase 90% do território da Oceania, ela não é um continente, nem a Oceania é composta apenas pela Austrália. O continente é formado por 14 países independentes e diversas pequenas ilhas, a grande maioria com um alto grau de desenvolvimento. Através de indicadores sociais e econômicos, é possível diferenciar os níveis de desenvolvimento de qualquer continente, país ou região. Austrália e Nova Zelândia, você já sabe, são países desenvolvidos. A Austrália está em terceiro lugar na lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Na frente dela, apenas a Noruega e a Islândia. O IDH mede o grau de desenvolvimento de um país, levando em conta 3 aspectos: a renda per capita, ou seja, a riqueza produzida ao longo de um ano dividida pela população do país, a longevidade, isto é, a expectativa de vida da população, e a escolaridade, o número de crianças alfabetizadas e regularmente matriculadas nas escolas. O Brasil ocupa a posição de número 69 nessa lista. Apesar do esforço, o nosso país ainda tem muito que melhorar e cada um pode fazer a sua parte. A gente se vê. Tchau! Os Estados Unidos são a primeira potência mundial. Mas assim como o Brasil, já foram colônia. Os europeus colonizaram os Estados Unidos e os dividiram em 2 partes. Até hoje, a região norte é mais desenvolvida que a região sul. Nas colônias do norte predominavam os ingleses, emigrados por causa de perseguições políticas ou religiosas. Em pequenas e médias propriedades, eles se dedicavam à pesca e à exploração de madeira. Foi permitida aos colonos do centro-norte certa produção industrial. Já o sul era dependente da Inglaterra
exportava produtos primários e importava manufaturas. Era a região das grandes plantações de tabaco e algodão, trabalhadas pelas mãos dos escravos africanos. O sul dos Estados Unidos pode ser comparado ao Brasil do ciclo da cana-de-açúcar, uma colonização de exploração que resultou em um processo de subdesenvolvimento. Durante mais de 40 anos, o mundo viveu um período chamado de Guerra Fria, uma divisão ideológica que colocou de um lado os capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e de outro os socialistas, capitaneados pela então União Soviética. Os Estados Unidos defendiam o lucro e o direito à propriedade privada. Já a União Soviética preconizava a propriedade estatal e a divisão igualitária da renda. As principais características desse período foram a corrida armamentista, a corrida espacial e a busca de aliados. A competição entre as potências levou à invenção de muitas das tecnologias que utilizamos hoje. O auge da disputa foi em 20 de julho de 1969, quando os Estados Unidos levaram o primeiro homem à Lua. Com diferenças políticas e econômicas, o mundo viveu o grande medo de uma terceira guerra mundial. A Guerra Fria só terminou no final da década de 80, com o desmembramento da União Soviética. Os Estados Unidos mantiveram a hegemonia mundial, com o capitalismo como regime político e econômico da maioria dos países. Em 200 anos, os Estados Unidos da América passaram de colônia inglesa a superpotência mundial. Esse processo só foi possível pelos investimentos internos que fortaleceram a economia. Os Estados Unidos começaram a se industrializar após a Inglaterra e a Alemanha. Hoje, supera os países europeus na produção industrial. No período da Guerra Fria, o mundo se dividiu entre um polo socialista e um polo capitalista. Depois se organizou em uma nova ordem mundial, em que existem vários polos de poder, econômico e político. Para enfrentar a concorrência da União Europeia, os Estados Unidos criaram o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, e se fortaleceram ainda mais. A crise financeira de 2008 abalou a supremacia do país. Mesmo assim, a influência americana continua importante em todo o mundo. Podemos observar isso nos nossos hábitos alimentares, na maneira de vestir, na música, nos filmes. E você, percebe a força dessa superpotência? A gente se vê. Tchau! Olá! Você já ouviu falar em blocos econômicos? O bloco é uma reunião de países que se juntam para fortalecer a economia de todo o grupo. A união faz a força. O principal critério para formar um bloco é a localização geográfica, e todos os continentes têm pelo menos uma associação desse tipo. Tanto países desenvolvidos como em desenvolvimento podem se beneficiar de blocos econômicos. É o caso de Angola, Namíbia e Zimbábue. Eles integram a Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento, a SADC. E sabem que isso pode auxiliar nas negociações com outros blocos. Em 1994, entrou em vigor o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, mais conhecido como NAFTA, bloco formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. A proposta do NAFTA é negociar com os outros países das três Américas. O bloco foi constituído para fazer frente à União Europeia, que é o grupo mais avançado e forte da atualidade. O
NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, entrou em vigor apenas 2 anos depois da assinatura. Isso ocorreu porque os Estados Unidos tiveram problemas políticos. O continente americano tem países com níveis de desenvolvimento diferentes. A explicação para essa desigualdade é histórica, a forma de colonização. Estados Unidos e Canadá foram colônia de povoamento, ou seja, toda a riqueza ficava na própria colônia. Hoje são países desenvolvidos. Já o México foi colônia de exploração, ou seja, os recursos eram enviados à metrópole europeia. Hoje é um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Por isso, a entrada do México no NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, foi uma surpresa. Afinal, um país menos desenvolvido se associando a países desenvolvidos é um fato bom ou ruim? O ponto positivo para o México foi o aumento no número de empregos, e o negativo foi a maior dependência dos Estados Unidos. Os blocos econômicos fazem parte do contexto da globalização, que traz essa ideia de aldeia global. A globalização tem como ponto positivo o incrível desenvolvimento tecnológico, fruto da concorrência de produtos de todas as partes do mundo e da disputa pelo mercado consumidor. O ponto negativo da globalização é o aumento das desigualdades econômicas internas e externas. Os desequilíbrios econômicos e sociais ocorrem dentro dos países, entre a população, principalmente dos menos desenvolvidos. E também se observam desigualdades entre países. Os países ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Lembre-se, o objetivo de um bloco econômico é fortalecer a economia dos países membros. Todos sabem que os Estados Unidos são a potência mundial. Os outros países componentes do NAFTA também têm vantagens na associação, mas os Estados Unidos estão na liderança. A gente se vê. Tchau! Seja bem-vindo ao mundo da geografia. O que você acha de fazer uma viagem à Europa? Cortado pelo meridiano de Greenwich, o continente europeu é o único localizado no hemisfério norte ocidental e oriental. Ao sul é banhado pelo mar Mediterrâneo. O Oceano Glacial Ártico banha o norte e o oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. Assim como a Ásia e a África, a Europa integra o chamado Velho Mundo. Essa denominação foi criada pelos próprios europeus e caracterizava o mundo conhecido até o século XV, sem as Américas. Mas também levava em consideração a localização geográfica da Europa e o eurocentrismo. Tratava-se de uma visão de mundo que tendia a considerar a Europa o elemento fundamental na constituição da sociedade moderna. Mas será mesmo que vieram de lá todas as nossas referências de civilização ocidental? Pois então, vamos conhecer um pouco mais o continente europeu e tirar as nossas próprias conclusões. Por causa de toda a influência sobre o mundo, a Europa é considerada o berço da civilização ocidental. Em busca de riquezas, os europeus colonizaram inúmeras terras e deixaram marcas dessa passagem. E você, já percebeu a influência europeia no seu cotidiano? Os imigrantes europeus são os principais responsáveis pelas diversas culturas no nosso país. Alemães, italianos, espanhóis vieram ao Brasil atrás de melhores condições de vida e adotaram uma nova pátria. Mas não chegaram de mãos vazias, trouxeram as próprias culturas na bagagem. Na segunda metade do século XIX, os países europeus foram marca registrada como potências industriais. Entre eles, a Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália. E na América, os Estados Unidos. Mas o que havia em comum entre as grandes potências industriais do século XIX?
o desejo de formar grandes impérios econômicos. Para isso, as nações industrializadas foram em busca de matérias-primas e mercados na África, na Ásia e na Oceania. Vamos falar da força política do continente europeu. Com grandes nações e poderosas metrópoles, a Europa chegou a perder poder. No início do século XX, foi palco das duas grandes guerras e, com o passar do tempo, voltou a ter grande importância econômica e política no cenário mundial. Hoje, os Estados Unidos se apresentam como a primeira potência mundial. Com o final da Guerra Fria e a divisão da ex-União Soviética, a Europa ficou mais longe daquela antiga hegemonia. Atualmente, o continente europeu é a terceira potência do mundo, graças à Alemanha. A globalização e a formação de blocos econômicos, como a própria União Europeia, revigoraram a economia. Mas o continente não tem um desenvolvimento uniforme. Os países do leste, ex-repúblicas soviéticas, vivem uma economia de transição, precisam modernizar a indústria e investir em tecnologia. A velha Europa tem novos desafios pela frente. A gente se vê. Tchau! Olá! Vamos conhecer hoje o continente europeu e a maneira como vive o povo desse continente, principalmente na parte ocidental, onde existem boas condições de saúde e educação, consequência da economia desenvolvida. Afinal, grande parte dos países integram um bloco chamado União Europeia. O relevo está distribuído em planaltos, planícies e montanhas, e existem rios de grande importância econômica, como o Reno, que liga o centro da Europa ao porto de Roterdã, na Holanda. O clima é temperado, mas a urbanização acelerada acabou com a floresta temperada, que predominava no continente. A Europa foi palco de revoluções que influenciaram a civilização ocidental. Esse continente colonizou praticamente toda a superfície terrestre e as transformações políticas e econômicas e sociais, de alguma forma, influenciaram o modo de viver das civilizações atuais. Entre as novidades surgidas na Europa está o Iluminismo, com o pensamento de liberdade e igualdade. Esse movimento influenciou a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e outros movimentos de independência na América Latina. A Europa foi o berço da Revolução Industrial, por isso apresenta grande tecnologia e mecanização. Além disso, o continente tem um forte desenvolvimento em todos os setores econômicos e é o continente mais visitado pelos turistas. Mesmo assim, os países apresentam um desenvolvimento desigual. A Alemanha é muito mais desenvolvida que Portugal, por exemplo. Isso porque a Alemanha iniciou o processo industrial antes de Portugal, que por muito tempo esteve ligado ao setor primário, ou seja, à agricultura. A economia de países como Polônia e Romênia vive um momento de transição do socialismo para o capitalismo. A expectativa é a de que, com a União Europeia, as diferenças entre os países membros diminuam cada vez mais. Dessa forma, a qualidade de vida da população de algumas regiões também deverá melhorar. Estudar geografia permite a você fazer uma viagem usando a imaginação. É como ler um livro, só que aqui nada é ficção. Você conhece melhor agora o continente europeu e nem saiu do Brasil para ver, ouvir e aprender muitas coisas sobre esse continente. O processo de desenvolvimento da Europa Ocidental foi diferenciado. Por isso, ela é mais desenvolvida, oferece mais recursos de saúde e educação e apresenta maior desenvolvimento tecnológico. A Inglaterra, berço da Revolução Industrial, conquistou um avanço maior, que logo foi repassado para outros países da Europa Ocidental. Hoje, a terceira potência mundial fica no continente europeu. É a Alemanha.
Ela é a principal potência europeia e apresenta destaque mundial. A gente se vê. Tchau! Olá! Certamente você já ouviu falar em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa divisão mundial dos países aconteceu durante a Guerra Fria, período compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial e a extinção da União Soviética. No primeiro mundo, os países desenvolvidos capitalistas, como o Japão e os Estados Unidos. No segundo mundo, os socialistas, como a China e a antiga União Soviética. E no terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos, como o Brasil e a África do Sul. Os Estados Unidos lideravam o capitalismo e a União Soviética o socialismo. As alianças eram uma força a mais. Isso gerou vários conflitos, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. A Guerra Fria recebeu esse nome porque foi marcada por uma disputa ideológica. De um lado, os Estados Unidos, representantes da ordem mundial capitalista. De outro lado, a União Soviética, representante do socialismo. O capitalismo e a Revolução Industrial influenciaram muito a Europa Ocidental, o que não aconteceu com a parte oriental. As nações também se constituíram primeiro na Europa Ocidental. Essas podem ser as explicações para a diferença de desenvolvimento econômico entre as duas Europas. Hoje, a Europa Oriental vive com o mesmo modelo socialista, sem sociedade de consumo e voltada para um processo industrial de base ou pesada. Atualmente, os países do leste europeu, que faziam parte do chamado Segundo Mundo, passam por um momento de transição econômica. Com a entrada de alguns desses países na União Europeia, eles vêm passo a passo fortalecendo a economia. O leste europeu é uma região da Europa que compreende 20 países. Entre eles, a Bósnia-Herzegovina, a Bulgária, a República Tcheca, a Hungria, a Polônia, a Romênia e a Rússia. Em época de Olimpíadas, ouvimos com frequência nomes de atletas dessa região. A disciplina e o rigor dos treinamentos faz com que sejam grandes campeões. Os processos econômicos e políticos foram diferenciados na Europa Ocidental e na Europa Oriental, e a Guerra Fria aumentou essas diferenças. Nesse período, a bipolarização, isto é, a divisão entre leste e oeste, foi marcante. Durante 40 anos, o mundo se posicionou. Cada país escolhia as características mais convenientes. Esses acontecimentos foram ponto de partida para o surgimento da União Europeia. E a regionalização do espaço mundial sempre foi uma preocupação da geografia. Há muito tempo é usado o modelo que divide o mundo em continentes. Durante a Guerra Fria, uma forma de regionalização do espaço mundial muito utilizada foi a divisão leste-oeste, criada em função da localização geográfica das superpotências. No oeste estava o bloco de países capitalistas, aliados aos Estados Unidos. E no leste, os países socialistas, aliados à União Soviética. Na Europa, a materialização dessa regionalização era conhecida como cortina de ferro. A gente se vê. Tchau! Olá! A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939 e só acabou 6 anos depois. O conflito pôs de um lado os países liderados por Hitler, como Alemanha, Itália e Japão. E do lado oposto estavam os países aliados, como União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Europa se encontrava praticamente devastada. Devido às condições econômicas frágeis, alguns países resolveram se agrupar.
Essa união foi efetivada em 1948 e o objetivo era criar incentivos tributários e comerciais entre os países do grupo. A União Europeia é o primeiro bloco econômico mundial no pós-guerra. Esses blocos são tendências da globalização e se agrupam por região geográfica e de interesses econômicos. Até hoje, a União Europeia fortalece a economia dos países membros, além de ser o único bloco econômico que tem moeda própria. Você com certeza já ouviu falar nela, o euro. Normalmente, quando pensamos em Europa, logo associamos aos países de primeiro mundo, certo? Está certo sim, mas também é verdade que existe uma grande desigualdade neste desenvolvimento. No continente europeu, existem países com altos índices de qualidade. Eles apresentam características como forte tecnologia, agricultura mecanizada, excelentes níveis sociais e de qualidade de vida. Mas neste mesmo continente, existem países com desenvolvimento intermediário, com um moderado processo de industrialização, tecnologia pouco sofisticada e um setor primário com ampla mão de obra. Os países da Europa Oriental seguiram por muitos anos o modelo socialista soviético. Eles apresentam industrialização considerada rudimentar, setor agrícola sem mecanização e uma baixa qualidade de vida. São países com economia ainda em transição do socialismo para o capitalismo e tentam uma adaptação para melhorar o desenvolvimento. Quando se fala no continente europeu, você pode ter algumas certezas a respeito dele. As colônias europeias estão espalhadas por todos os continentes e a força político-econômica manteve uma superioridade até o início da segunda metade do século XX. Mas por causa das desigualdades em qualidade de vida, a população europeia hoje faz um movimento migratório interno na direção leste-oeste. E mesmo com a força da União Europeia, o continente não conseguiu recuperar a hegemonia perdida para os Estados Unidos. Com toda a história e cultura e com a crescente evolução do bloco econômico, ainda se acredita em um maior desenvolvimento europeu. Afinal, a Europa foi o berço da cultura ocidental, foi pioneira nos processos de colonização e também em muitas transformações que atingiram diversos setores. A gente se vê. Tchau! Olá, estudantes de Geografia! A Rússia é um país que tem uma grande extensão territorial e uma ampla diversidade de climas e vegetação. O território russo é tão extenso que o país tem 11 fusos horários diferentes. No norte, faz um frio muito intenso. No centro-sul, a temperatura é mais amena. A história dos russos é marcada pelo imperialismo. O país conquistou e anexou vários territórios que ficavam próximos. Foi assim que a Rússia se tornou um país tão extenso e com uma grande variedade étnica. Durante o período imperial, no século XVII, o russo foi imposto como língua oficial. Mesmo assim, muitos dialetos são utilizados até hoje. Persistem também diferenças religiosas e conflitos para separações políticas, que ainda estão enraizadas nessas origens diferenciadas, mas unidas pelo imperialismo desse grande país. Durante muitos anos, as nações que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas integraram um só país. Ele era comandado na política e na economia pelo poder central soviético. Com o fim da União Soviética, alguns países ficaram enfraquecidos. A solução foi a criação da Comunidade dos Estados Independentes, que é chamada de CEI. A CEI foi criada para recuperar e fortalecer a economia dos países que fazem parte do grupo. Os países da CEI estão unidos apenas pela economia. Isso é, com o fim da União Soviética, eles se tornaram independentes na política.
O funcionamento da SEI é parecido com o dos blocos econômicos. Quando existia a União Soviética, a economia era voltada para a indústria pesada. A SEI ajudou os países a fazer a transição para a indústria de bens de consumo e para a economia de mercado. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, com pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. O país é tão grande que faz parte de 2 continentes, a Europa e a Ásia. Com a Revolução Russa de 1917, a Rússia se tornou a primeira república socialista do mundo. Da metade da década de 40 até o fim da Guerra Fria, a Rússia dividiu o poder político e econômico do mundo com os Estados Unidos. A Rússia tem um grande potencial em todos os setores da economia, na agricultura, na produção de bens e consumo e também na prestação de serviços. Quer saber mais sobre a economia russa? Então, pesquise sobre o assunto. A gente se vê. Tchau! Olá, estudantes de geografia! Existe um ditado que diz: tamanho não é documento. Essa frase serve muito bem para falar do Japão, que é um país pequeno em extensão e grande quando o assunto é poder econômico. O Japão é um país montanhoso e com relevo irregular. Está localizado na zona temperada e no extremo nordeste da região atingida pelo clima de monções, designação dada aos ventos sazonais. Os ventos sazonais estão, em geral, associados à alternância entre a estação das chuvas e a estação seca. As 4 estações são bem definidas no país. Os períodos de chuva acontecem antes e depois do verão. As chuvas abundantes e o clima temperado favorecem a agricultura. No verão, o clima do Japão é influenciado por uma massa de ar quente, que é a do Pacífico Norte. Já no inverno, sofre a influência da massa de ar da Sibéria, que é a mais fria do mundo. Em algumas cidades, a temperatura chega a 40 graus negativos. É muito frio! Em 1960, o governo japonês lançou um plano econômico. O objetivo foi dobrar o PIB do país dentro de um prazo de 10 anos. Dessa forma, foi desencadeado um período de alto crescimento no país e o Japão se tornou uma das nações mais avançadas do mundo. Assim, o período pós-guerra, caracterizado por uma crise generalizada, acabou e a recuperação do país incluiu a consolidação dos 3 pilares: um partido político forte consolidado no poder, a paz trabalhista e a unificação do povo. Além disso, outros fatores contribuíram para formar o amplo quadro de referência da sociedade japonesa. Entre eles está o compromisso do governo com a educação, uma alta taxa de poupança interna e a compra de tecnologia, assim como a manutenção da essência de valores culturais seculares, apesar do processo de ocidentalização do estilo de vida, ocorrido a partir do início da restauração. O Japão é um país que conseguiu superar as adversidades para crescer. Superou as dificuldades geográficas, como o relevo irregular, para fortalecer a agricultura, e as dificuldades do período pós-guerra, para conseguir crescer economicamente. Hoje em dia, o Japão é um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo. É um dos grandes polos de produção de tecnologia. Algumas das marcas mais conhecidas que trabalham com tecnologia são japonesas. É o caso da Sony, da Sharp, da Motorola, da Honda e da Toyota. Se você quiser saber mais sobre o Japão, continue pesquisando. A gente se vê. Tchau! Olá!
A ação do terror nunca é positiva. Muitas pessoas morrem, são feridas ou perdem o lugar em que moram para uma guerra que nem é delas, a guerra do terrorismo. Os atentados terroristas acontecem há muito tempo. Na Revolução Francesa, durante a supremacia jacobina, ocorreu o chamado Grande Terror. Qualquer pessoa que fosse contrária às ideias vigentes era mandada para a guilhotina. ETA, IRA e Al-Qaeda são alguns exemplos de grupos que promovem os atuais atentados terroristas. Você deve lembrar de alguns, como, por exemplo, o atentado de 11 de março de 2004, ocorrido na Espanha. Foram 10 explosões quase simultâneas em 4 comboios de trem. E o mais marcante foi o de 11 de setembro de 2001, nas Torres Gêmeas de Nova York. Ele fez cerca de 3.000 vítimas e mudou a história dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. Para entender como a tecnologia crescente reflete sobre os atentados terroristas atuais, é preciso rever a revolução técnico-científica. A primeira revolução industrial iniciou na segunda metade do século XVIII, no Reino Unido. Foi marcada pela máquina a vapor e indústria têxtil. A segunda revolução industrial iniciou no final do século XIX e o ponto forte foi o petróleo e a indústria automobilística. A terceira revolução industrial ainda dá grande importância ao petróleo, mas também valoriza fontes alternativas, como a solar e a eólica. A globalização promove o crescimento da tecnologia devido à concorrência entre os produtos e dos estudos para aprimorá-los. É preciso que essa tecnologia seja aproveitada para combater o terrorismo, solucionar possíveis atentados usando a ciência a favor da segurança da humanidade. As relações entre o terrorismo e o ambiente são profundas. Por exemplo, uma bomba interfere diretamente no meio ambiente. Ela causa mortes e também traz problemas para a natureza, porque polui e contamina grandes áreas. Quando o ser humano comete um ato terrorista, ele não está preocupado com os outros que são afetados por aquele ato. Ao provocar impactos negativos no ambiente, ele não atinge somente outros, mas também ele mesmo. Pequenas mudanças podem fazer com que cada um de nós seja chamado de humano. Se utilizarmos a água de forma exagerada, esse recurso vai terminar. E sem ele, é impossível sobreviver. Esses atos irracionais trazem sofrimento e destruição. É claro que você não é um terrorista por tomar um banho um pouco mais demorado. Mas pense, como é possível mudar isso no seu dia a dia? A gente se vê! Tchau! Olá, tudo bem? A natureza sempre foi e continua sendo transformada pela humanidade. Habitamos sobre a Terra há poucos milhares de anos, um instante se considerarmos a história do planeta, e somos aqueles que mais profundamente vêm modificando o ambiente. Tudo começou há cerca de 9.000 anos, quando os nossos ancestrais ergueram as primeiras construções. Daí até o presente, o mundo mudou por completo. Essas alterações foram necessárias para a sobrevivência humana. Mas com o passar do tempo, o aumento da tecnologia, o processo industrial, o ser humano passou a interferir de forma exagerada no ambiente, até o ponto em que, hoje, cada passo que se dá para frente para o desenvolvimento da economia é um passo que se retrocede com o meio ambiente. O meio ambiente nem sempre se regenera. Algumas atitudes humanas prejudicam a natureza sem ter nenhuma chance de se reverter os prejuízos. Por isso, é preciso lembrar que nós, junto com a natureza, compomos o meio ambiente e esta convivência tem que ter harmonia e equilíbrio. Se não for assim, nós, os seres humanos, seremos os mais prejudicados. O
ser humano primeiro interagiu com a natureza de forma primitiva, agindo conforme as necessidades de sobrevivência. Depois passou a explorar de forma abusiva os recursos naturais, gerando impactos ambientais em escala local, regional e até global. Desenvolvemos a agricultura selecionando espécies e usando métodos para modificar as plantas segundo as nossas conveniências. Domesticamos animais, realizamos cruzamentos e introduzimos novos animais e plantas em locais em que eles não existiam, provocando profundas transformações nos ecossistemas. As atividades econômicas acarretaram o desaparecimento de espécies em vastas regiões e favoreceram o surgimento de outras. O ser humano criou habitats artificiais, como as cidades e as lavouras de monocultura. Espalhou inseticidas por toda a terra, produziu inúmeros detritos, desde o lixo urbano aos gases industriais. Está destruindo as florestas tropicais. O que estamos fazendo é racional? Poderá existir vida sem a natureza? Os problemas ambientais atingiram uma tal proporção que exigem a atenção de todos. O movimento da sustentabilidade não busca soluções para problemas específicos, mas sim uma coexistência do homem com o ambiente. Significa ir ao encontro das necessidades humanas atuais sem reduzir a qualidade de vida das gerações futuras e do ambiente em que eles vão viver. A mudança é possível com a utilização de tecnologias que usam energias renováveis e reciclam materiais. A coexistência será possível com uma economia sustentada, produtora de riqueza e de postos de trabalho para muitas gerações, sem degradar o ambiente. Estamos agora num ponto de virada. A degradação ambiental atual ocorre a uma taxa que, segundo muitos especialistas, atingirá um ponto sem retorno em um período de 10 a 40 anos. Sem retorno. Se a sustentabilidade não for alcançada em breve, o ambiente estará de tal modo destruído que poucos vão poder sobreviver, pelo menos com uma qualidade de vida aceitável. Se o poder do homem para mudar a face da Terra é imenso hoje, amanhã será ainda maior. Você quer uma causa para viver? Entre nessa luta. A gente se vê. Tchau! Chegamos ao final da 9ª fase e chegamos também ao final de um ciclo. Você acaba de concluir a última fase de Geografia do ensino fundamental. Você conheceu lugares ao redor do mundo e ampliou seus horizontes. Pode avaliar agora a correlação de poder entre países que detêm tecnologia e países que detêm matérias-primas e sabe como se dá o comércio internacional. Este percurso deu a você elementos para interpretar a importância estratégica de fontes de energia para o futuro, motivo de guerras e até de atos terroristas. Nossos estudos do ensino fundamental terminaram, mas a busca pelo conhecimento não tem fim. Comemore, você merece, venceu muitas etapas. Quando estiver pronto, siga adiante para o ensino médio. Eu sei que você pode e aguardo por você. Até lá!